Então, observe. Existe uma taxa natural determinada por condições reais, tecnológicas e de preferências dos agentes econômicos e da economia. E existe uma taxa de juros determinada pelos bancos, que é a taxa de juros bancárias. Então, o que o Ix está dizendo? Se existem essas duas taxas de juros, pode haver uma diferença entre elas. Uma pode estar mais baixa do que a outra. E se os bancos que determinam a taxa de juros bancária definirem a sua taxa de juros, né, que eles vão pagar naquilo que os clientes depositarem nas suas contas, e aquela taxa de juros que ele vai emprestar para os demandantes de empréstimo. Se essa taxa de juros bancária for abaixo da taxa de juros natural, então os poupadores vão receber essa taxa de juros. Agora nós somos um sistema em que os poupadores colocam o dinheiro nos bancos. Daquilo que eles poupam, eles põem nos bancos. Então, os poupadores colocarão dinheiro nos bancos e receberão essa taxa menor, não a taxa correspondente à natural. Então, se a taxa que os bancos estão pagando é mais baixa do que a taxa natural, os poupadores vão deixar de poupar, porque eles vão receber uma rentabilidade menor do que aquela que eles esperariam em termos físicos, né? Acontece que tem o outro lado, né? Se a taxa de juros bancária é menor do que a natural, os investidores, por seu turno, eles pagam, né, os investidores vão tomar empréstimo nos bancos, então eles vão pagar uma taxa bancária menor do que a natural, então eles vão demandar mais recursos pelos bancos, ou dos bancos, para fazer investimentos, porque afinal de contas a taxa de juros bancária está, que eles pagam, né, eles são pagadores da taxa de juros bancária, está abaixo da rentabilidade esperada do seu negócio, que é a taxa de juros natural. Então, então é esse o sentido, né, das duas taxas de juros do Ix. Então, diz ele, vamos ver aqui graficamente, que nós temos ali a taxa de juros natural, determinada pela oferta de poupança e demanda por investimentos, então está ali a taxa IN, ela determina aquele ponto de equilíbrio ali entre oferta de poupança e demanda, ela é determinada, né, naquele ponto de equilíbrio entre oferta de poupança e a demanda por investimentos, e temos as taxas bancárias. Olha, se a taxa bancária estiver acima da taxa natural, a IA, né, taxa bancária, estiver acima da natural, observe, a poupança, né, se a bancária estiver acima, a poupança vai ser maior do que a demanda por investimento. Então, se a taxa bancária estiver acima, os poupadores vão querer poupar mais. E os demandantes, né, os investidores, vão querer investir menos, quer dizer, tomar menos empréstimo. Então, quem oferta empréstimo, a poupança, vai querer poupar mais. E quem demanda vai querer poupar menos, porque a taxa de juros bancária está muito alta em relação à taxa de juros natural. Por outro lado, então tem aqui uma diferença, né? Se a taxa de juros bancária for maior do que a taxa de juros natural, o espírito de poupança vai ser incentivado e a de investimento vai ser reduzido. Agora, se a taxa de juros bancária estiver abaixo da natural, aí o contrário vai se verificar. Os poupadores, né, se vocês olharem aqui, ó, os poupadores vão querer poupar menos e os investidores vão querer investir mais, né, porque a taxa de juros bancária é mais baixa do que a natural. Quer dizer, isso aqui é o retorno esperado pelos investimentos e ele está pagando, os empresários estão pagando só essa taxa aqui. Então, eles estão felizes e vão querer investir muito mais. Então, o investimento será maior do que a poupança.
aí que está a questão. A partir dessa conceituação de taxa de juros naturais e taxa de juros bancárias, que se deriva, percebam bem, se deriva do fato do Wixel entender que os bancos têm capacidade ilimitada de criação de crédito a uma taxa determinada por eles mesmos. Então, qual o efeito que isso terá sobre a economia? Então, aí que ele vai explicar como que essas duas taxas, a diferença entre elas, vai afetar o nível de preço. Então, observe que essa é uma diferença fundamental em relação à teoria quantitativa da moeda, uma vez que não é a quantidade de moeda ofertada que faz os preços variarem, mas sim a taxa de juros, ou a relação de taxa de juros bancária e natural. Então, segundo o Wixel, com a taxa de empréstimo bancário abaixo da natural, por exemplo, a propensão a poupar dá lugar ao aumento da demanda por bens de consumo. Então, os poupadores, se a taxa de juros bancária está abaixo da natural, os poupadores vão ficar desinteressados em poupar e vão ficar interessados em consumir, inclusive tomar empréstimo, crédito para consumir mais. Então, o consumo aumenta, a demanda por bens de consumo aumenta. Ao mesmo tempo que existe uma transferência dos recursos humanos e de capital destinados à produção de bens de consumo para os bens de investimento. Então, como o retorno para investimento, bens de capital está aumentando, né, em relação a porque a taxa de juros natural é o retorno dos bens de capital, é a produtividade física do bem de capital. Então, a taxa de retorno deles está mais elevada, que é a taxa de juros natural, do que a taxa de juros bancária. Então, os investidores vão querer produzir mais bens de investimento. Então, existe uma competição entre produtores de bens de consumo, porque existe maior demanda por bens de consumo, e produtores de bens de investimento. Então, ambos estão demandando força de trabalho, bens intermediários, etc., demandando mais desses fatores, né, de produção, e então, obviamente, estão aumentando o preço desses fatores de produção. Então, tanto os preços dos bens de consumo devem aumentar, porque existe uma maior demanda por bens de consumo, uma vez que os salários estão aumentando, as rendas dos proprietários de terra estão aumentando e de matérias-primas também, porque está todo mundo, né, os bens, os agricultores estão aumentando seus investimentos nas terras, estão ampliando as terras, então a renda da terra está aumentando. Os investidores de indústria estão demandando mais força de trabalho e mais matérias-primas, então os salários e os preços das matérias-primas estão subindo. E os produtores de bens de consumo idem, então os salários, as matérias-primas de bens de consumo também estão subindo. Então todos os preços dos fatores está subindo, então a demanda por consumo também está subindo. Então, isso leva a um aumento generalizado dos preços da economia, porque nós temos um aumento da demanda por bens de consumo, aumento da demanda por fatores produtivos e por fatores intermediários. E isso continuará assim enquanto os bancos mantiverem o diferencial de taxa de juros bancária para a natural. Enquanto a taxa de juros bancária estiver abaixo da natural, esse processo cumulativo de aumento do preço continuará. Então, observe muito bem que o Wixel, ele assume claramente que a economia tem que estar, uma hipótese fundamental, que a economia está em pleno emprego. Se não estivesse em pleno emprego, e isso também é uma hipótese da teoria quantitativa da moeda, como a gente viu lá, não haveria necessariamente um aumento geral dos preços. Então, olha como é que o Wixel coloca isso.
Obviamente, não seria impossível, não é impossível, que o aumento dos preços fosse neutralizado em certa medida por um aumento da produção. Então, se houvesse capacidade ociosa, por exemplo, se tivesse desemprego dos fatores produtivos, esse aumento de demanda, tanto por bens de consumo quanto por bens de investimento, poderia se dar sem aumento de preço. Mas ele vai dizer, então, obviamente não é impossível que o aumento de preço fosse neutralizado, não acontecesse, em certa medida por um aumento da produção. Por exemplo, se anteriormente houvesse desemprego, ou se os salários mais altos induzissem mais horas de trabalho, ou mesmo pela produção indireta crescente, que é indubitavelmente invocada por uma queda na taxa de juros, mesmo que ocorra artificialmente, Então, se houvesse capacidade ociosa e desemprego, esse aumento de demanda não necessariamente produziria aumento de preço, ou não na mesma proporção. Mas, diz eles, continuando, todas essas são considerações secundárias. Como primeira aproximação, temos o direito de assumir que todas as forças produtivas já estejam totalmente empregadas. Ou seja, ele está assumindo que estamos em pleno emprego, como se diz. Então, todos os fatores produtivos já estão ocupados. Bom, não me pergunte por que ele diz ter o direito de assumir isso. É possível assumir isso, mas ter o direito é outra história. Mas ele está declaradamente dizendo que a teoria dele só funciona se a economia estiver em pleno emprego. Então, continuando, que todas as forças produtivas já estejam totalmente empregadas para que o aumento da demanda monetária tome principalmente a forma de rivalidade entre empregadores por mão de obra, matérias-primas, instalações naturais, etc., que consequentemente leve a um aumento no preço, e indiretamente devido ao aumento da renda monetária do trabalho e dos proprietários de terra e ao aumento da demanda por mercadorias para um aumento no preço de todos os bens de consumo, além do que decorre das poupanças reduzidas. Então está claro que ele está dizendo que é só sob a condição de pleno emprego das forças produtivas é que você pode assumir que o aumento da demanda monetária implique em aumento generalizado do nível de preço. Fora dessa condição de pleno emprego, se houver desemprego, isso não desemprego dos fatores produtivos, isso não é uma consequência, digamos assim, natural e esperada do aumento de demanda. Então, mas continuando o processo cumulativo, diz o Wicks, o que, no entanto, vem a ser o mais importante é que a alta de preço, então, disparou o processo cumulativo. Aqui nós estamos usando a hipótese, né, de que a taxa de juros bancária está abaixo da taxa de juros natural. Então, isso provoca um aumento da demanda, como eu expliquei antes, e esse aumento da demanda, dado que nós estamos em pleno emprego, dispara um aumento do nível de preço. Mas uma vez disparado o nível de preço, é isso que ele está dizendo aqui. No entanto, uma vez que a alta de preço ocorre, seja ela grande ou insignificante no início, não pode cessar enquanto continuar agindo a causa que deu origem à alta. Ou seja, enquanto houver diferença entre o nível, a taxa de juros bancária da taxa de juros natural, o nível de preço continua crescendo. Ele não para. Não existe um processo de equilíbrio interno ao sistema. É isso que ele está dizendo. Expresso de outra maneira, enquanto a taxa de juros permaneça abaixo do nível normal, o nível de preços continua subindo. Se ocorre uma alta dos preços de todos os bens e serviços, surgirá um novo nível de preços, que constituirá a base e o ponto de partida de toda a reflexão econômica de todo acordo. Ou seja, uma vez que o nível de preço subiu, este novo nível de preços é a informação econômica que todos os agentes vão usar para fazer suas novas expectativas e novos contratos monetários. Então, se o preço está subindo, ele vai continuar subindo. É um processo inercial.